Na semana passada nós paramos no versículo 27 do capítulo 18 de João, quando Jesus estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote Caifás e Anás, e então eles o levaram perante Pilatos. E Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. O que chama atenção aqui é a coincidência da palavra que acontece. Parece que a história se repete. Por que Anás, sogro do sumo sacerdote, interrogou Jesus? Por que Caifás precisou interrogar Jesus? Por que mandaram Jesus para Pôncio Pilatos interrogar? Eles procuravam uma prova contra ele. Não tinha nenhuma. Jesus nunca fez nada de errado. Eles procuravam uma prova. Eles tinham que achar uma forma de incriminar ele. Exatamente como estão fazendo hoje na política brasileira, procurando uma forma de incriminar um homem e os seus seguidores de perversão, de rebelião e tantas outras coisas, de golpe de Estado que nunca existiu, porque ninguém aqui é bobo, não tem nenhuma criança para ser enganada. E aconteceu com Jesus, e Jesus disse: olha, se fizeram isso ao madeiro verde, que se fará ao seco. Significando que se tentam queimar a lenha verde, imagina, nós que somos madeira seca, a gente pega fogo muito mais fácil. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê ajuda para que nós possamos suportar no dia mau. Continuando a leitura, depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Bom, primeiramente nós vamos observar aqui que já foi uma forma de tortura. Jesus estava orando no horto com seus discípulos, foi preso, passou a noite sendo interrogado, ou seja, não pôde dormir nem um minutinho, não deixaram, porque eles tentam vencer pela canseira, irmão. Tem um filme chamado A Vida dos Outros, que fala de como o nazismo dominava as pessoas. Quando eles queriam incriminar alguém, eles ficavam fazendo interrogatório um atrás do outro constantemente, não deixavam a pessoa dormir, porque a pessoa, quando estivesse cansada demais, ela acabava falando o que eles queriam ouvir. E essa mesma tática foi usada pelos sumos sacerdotes aqui, que deveriam ser homens de Deus, mas estavam apenas usando o nome de Deus para fazer as suas patifarias. Então essa é a primeira coisa que nós observamos. A segunda, eles não quiseram entrar no salão da audiência, onde Jesus ia ser entrevistado, ou melhor, interrogado pelo governador, para eles não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, porque era uma exigência da lei, que eles não se contaminassem com nada que fosse impuro, para eles poderem participar da Páscoa. Olha o tamanho da hipocrisia. Eles estavam mais do que contaminados pela mentira, pela maldade, pelo ódio, pela fofocaiada, pelo desejo maligno de destruir uma vida inocente, só porque essa vida não se sujeitava a eles. Faz a gente lembrar de muitos obreiros que tem hoje, muitos pastores, eu não estou falando de padres, estou falando de pastores, que tentam se impor sobre as pessoas de qualquer forma, aquela tirania, eu mando aqui, sou eu que mando. Ainda hoje eu vi um vídeo de um pastor presidente de uma convenção que empurra o outro pastor, porque não quis lhe entregar o microfone. Eu sou o presidente aqui. Olha aí que arrogância. Tá igualzinho aqui os sacerdotes do tempo de Jesus. Não queriam se contaminar. Não queriam se contaminar com o quê? Jesus era puro, eles não se contaminariam com ele. Eles estavam contaminados no seu coração, na sua mente, a maldade que já estava dentro deles. É importante que nós passemos a olhar para dentro de nós, que nós encontremos as nossas maldades para pedir perdão. Primeiramente nos arrepender e depois pedir perdão para que nós possamos ser aceitos diante de Deus. As pessoas hoje, elas veem as coisas de uma forma muito material. É o meu carro, é a minha casa, é a minha roupa, é a minha aparência, é o meu nome. E as pessoas esquecem que a qualquer momento a bomba que vai parar e a pessoa vai passar para o mundo espiritual, ou o céu ou o inferno. Muita gente não leva isso em conta, muita gente não acredita mais. Para eles céu e inferno não existe. O que existe é o que eles estão vendo aqui, e vão ter uma grande surpresa, porque essas pessoas não estão preparadas para se apresentar diante do Senhor.
Então elas não estando preparadas, elas vão se perder eternamente. Isso é muito triste. Não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. O cúmulo da hipocrisia, mais contaminado do que eles estavam, isso era impossível. No versículo 29 diz assim: então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Olha ali, Pilatos, que era o governador, não via nenhuma maldade nele. Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Olha a falta de argumento. Olha, se ele não fosse malfeitor, nós não entregaríamos ele a você. Estamos entregando porque ele é um malfeitor. Mas o que ele fez? Mostra o que ele fez. Apresenta, dá uma lista dos crimes desse homem. Que não tem, como tem tanta gente querendo prender o ex-presidente, que para mim é o presidente tentando encontrar um crime, mas não acha crime. Cadê o crime? Mostra o crime aí, mostra a lista de crime. Bando de hipócritas. Que acusação vocês trazem contra esse homem? O que ele fez? Se ele não fosse malfeitor, nós não entregaremos a ti. Não tem argumento, não tem acusação, não tem nenhum crime para vocês apresentar e falar: olha, ele fez isso, ele perverteu as pessoas, ele matou alguém, ele roubou. Não tem nada. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Primeira coisa que vocês percebem aqui, o Pilatos, que não era nada bobo, estava vendo que tinha ali uma onda de inveja. Eles queriam destruir a vida daquele homem por causa da inveja. Então disse: olha, vocês têm uma lei, então leva ele e julga ele segundo a vossa lei, de acordo conforme a sua lei. E eles respondem: nós não podemos matar pessoa alguma. Já estavam matando. Eles não matavam com as próprias mãos, usavam as mãos do governador, usavam as mãos dos soldados, usavam as mãos dos guardas. Eles pagavam para alguém fazer o trabalho sujo, como muita gente hoje. Ah, eu não posso fazer isso. Você já fez coisa pior. Nós precisamos deixar de ser hipócrita, irmão. Chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou um pecador. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Para de apontar o defeito dos outros. Veja os seus defeitos e vai se consertar diante de Deus. E você vai ver como Deus é misericordioso para perdoar todos os seus pecados. Porque muita gente é assim, é como Adão, né? Quando ele pecou, que ele comeu o fruto proibido, Deus falou: esse fruto você não come. Ele falou: ele comeu aquele, justamente aquele. E Deus chega para ele e fala: você comeu o fruto que eu proibi, Adão? A mulher que o Senhor me deu me enganou e eu comi. A culpa é da mulher. Deus vai na mulher: mulher, você comeu o fruto? Ah, a serpente me enganou, Senhor. A culpa nunca é minha, né? A culpa é da mulher, a culpa é da serpente, a culpa é do vizinho. Irmão, nós precisamos assumir nossas culpas. Nós precisamos assumir nossas culpas. A oração de Daniel no cativeiro mostra claramente qual é o nosso papel de intercessores. Daniel estava ali no cativeiro, ele mesmo não havia feito nada, mas na oração intercessória, ele chega diante de Deus e fala: nós pecamos, nós e os nossos pais pecamos, nós obramos impiamente, nós fizemos aquilo que não era do teu agrado. Assume a culpa, irmão. Como Jesus assumiu a culpa lá naquela cruz, ele não fez nada de errado, mas ele falou: Pai, caia sobre mim o castigo que deveria cair sobre eles, para que eles sejam poupados. Vamos assumir as nossas culpas, as nossas responsabilidades, principalmente daquilo que nós fazemos, que muita gente não assume, que é jogar nas costas do outro. Mas Deus está vendo, Ele vai imputar para você aquilo que você tem. Jesus diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Não adianta jogar nas costas do outro, porque não vai para as costas do outro, tá? Você vai pagar pelos seus erros diante de Deus. Ninguém engana Deus. Então eles dizem: a nós não nos é lícito matar a pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Que morte? A morte na cruz, que era um castigo, o que era dado pelos romanos. Os judeus não tinham o costume de crucificar ninguém, os romanos tinham, eles crucificavam toda pessoa que era condenada à morte. Morte de cruz. Então Jesus tinha falado que ia ser levantado da terra, lá no capítulo 12. Do mesmo Evangelho de João. Ele seria levantado da terra e atrairia todos a ele.
significa como seria levantado? Seria levantado quando fosse crucificado. Então essa palavra tinha que se cumprir. Então, por isso eles não tiveram coragem de matar Jesus, porque a palavra de Deus vai se cumprir, irmão. Você pode não concordar, você pode não acreditar, você pode ver as coisas de uma forma diferente, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Nenhum tio, nenhum jota da lei vai cair por terra, mas tudo vai se cumprir fielmente. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-lhe outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Vamos voltar lá então para entender isso aqui. Olha, depois de discutir com os judeus, com os sacerdotes que queriam seus santarrões, né, mão limpa, ou seja, vou sujar a mão do outro de sangue, a minha não. Como se eles não fossem culpados do sangue. Ele volta a entrar lá no interrogatório e pergunta para Jesus: Você é rei? Jesus responde: Você está falando isso por você mesmo ou eles disseram de mim? E ele fala: Eu não sou judeu, não conheço a tua lei. A tua nação, o teu povo, os principais dos sacerdotes te entregaram para mim. O que você fez? E Jesus responde para ele como a primeira pergunta: O meu reino não é desse mundo. Olha, irmão, essa tem que ser a nossa visão. O nosso reino não é desse mundo. A nossa justiça não é a justiça desse mundo. Paulo disse que os príncipes desse mundo se aniquilam. Nós não podemos esperar na justiça desse mundo, porque aqui só vai haver corrupção, mentira, engano, falcatrua, golpe em cima de golpe, principalmente daqueles que chamam os outros de golpistas, são os principais golpistas. Mas Jesus está dizendo: meu reino não é desse mundo. Ou seja, eu não vou brigar por um reino que não é meu. Esse reino não é meu, eu não sou daqui. Meu reino é o reino dos céus. É por ele que eu vou batalhar. É por ele que eu vou brigar. Jesus disse que pela força se apoderam do reino dos céus. E isso até a vinda dele, né? Até João. Porque a partir de Jesus para cá, o reino dos céus nos é dado gratuitamente pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. O meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas meu reino não é daqui. E Pilatos vai e pergunta: Então você é rei? Jesus responde: Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci para isso, e para isso foi que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, olha isso, hein? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É por isso que muita gente não ouve, irmão. É por isso que muita gente não entende. A pessoa não é da verdade, a pessoa não é da sinceridade. Aquele negócio de dar tapinha nas costas: meu amado, minha amada, meu querido, minha querida. Irmão, a atitude fala mais alto do que qualquer clamor. Para de falar e começa a agir, começa a mostrar, começa a fazer na prática aquilo que você tanto fala, porque muita palavra. Meu pai tinha um ditado que dizia: muito vento é pouca chuva. Para de falar e começa a fazer. Como Jesus, que falou pouco, mas fez tudo o que precisava. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos, ironizando, pergunta: que é a verdade? Olha, se Pilatos fosse sincero, ele não era judeu, mas tinha o dever de ser sincero com o Rei dos Reis. Se ele fosse sincero, ele perguntaria: que é a verdade? Ficaria para ouvir. Mas a atitude dele é justamente essa, de desprezo. Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus.
E interessante que ele vai falar com os judeus e diz assim: olha, eu não estou achando crime nenhum nele. Esse homem é inocente. Mas quando ele pergunta que é a verdade, que é a verdade, é como se ele estivesse dizendo assim: pode ser a sua verdade, não a minha. Irmão, a sua verdade não interessa. A minha verdade não interessa. O que interessa é a verdade de Deus, escrito na palavra de Deus. É isso que importa. O que você pensa, o que eu penso, o que o outro pensa, nossas opiniões, não significa nada. A opinião de Deus sim é importante. A palavra final é dele. Ele vai dizer quem é salvo e quem é condenado. Ele vai dizer quem é abençoado e quem não é. Ainda hoje estava comentando com algumas pessoas sobre a minha sorte. Foi tão difícil o início da minha fé. Foi tanta perseguição, tanta luta, tanta humilhação, tantas privações. Mas Deus me abençoou tanto. Ele me levou para a faculdade. Eu nunca sonhei que um dia faria faculdade. Ele me deu um cargo de professor, me deu capacidade para isso. Eu sou muito bem conceituado na minha escola, graças a Deus. Eu queria escrever um livro, já escrevi 18, estou escrevendo o 19º livro. Sabe, o que mais eu posso pedir para Deus? Então compensou, valeu a pena. Nós precisamos aprender a ser sinceros diante de Deus. Que é a verdade? A verdade é a verdade de Deus. A sua verdade não importa, nem a minha. A verdade de nosso Senhor, ela importa, importa muito. E tanto ele sabia qual era a verdade, ou tinha alguma noção, que ele volta lá para os fariseus e diz para eles: não acho nele crime algum. Ou seja, esse homem é inocente. O que vocês estão arrumando, querendo condenar uma pessoa inocente? Bom, também tem uma coisa: eu vou fazer uma proposta que eu quero resolver logo isso, eu não quero saber de problema. Está chegando a Páscoa. Vocês têm esse costume que eu solte alguém pela Páscoa, né? Então, ele diz ali: mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Olha ele sendo irônico. Olha ele sendo irônico. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Irmão, brincando com coisa séria. Quanta gente brinca com coisa séria. Algum tempo já se passou. No ano de 97... nós inauguramos uma rádio comunitária em Viradouro e alcançou muita gente, graças a Deus, foi um trabalho bonito. Pena que depois teve que parar, né, porque tinha alguns elementos que não levavam a sério. Mas um dia aparece alguém lá com um CD de piadinha, do Zé da Roça, contando piadinha evangélica. Irmão, o evangelho não é piada, irmão. Para com essa palhaçada, larga de ser palhaço. O evangelho não é piada. O inferno não é engraçado. As almas que vão para o inferno não vão se divertir. Então para de contar piadinha. Vai pregar o evangelho. Vai falar para as pessoas que Jesus salva, que o inferno é um lugar de onde elas nunca mais vão sair e vão sofrer eternamente. Que essa condenação já pesa sobre a nossa cabeça, mas que Jesus morreu para nos livrar dessa condenação. E vai para o inferno quem quer. Quem não se arrepende, quem não aceita Jesus como Salvador. É isso que nós precisamos falar. Parar de piadinha, parar de historinha, parar de fazer gracejo, parar com essas piadinhas evangélicas. Não existe piada evangélica, irmão. Para com essa palhaçada. Existe a palavra de Deus para ser anunciada a todas as nações. Então, quando Pilatos pergunta: quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Olha, o capítulo 18 do Evangelho de João me faz pensar que nós estamos vivendo a mesma coisa que aconteceu na época de Jesus. Porque soltaram um ladrão da prisão e colocaram na presidência. Como aconteceu com Jesus? Mandaram Jesus para a cruz, para morrer pregado na cruz, e soltaram um salteador. Salteador é bandido, é assaltante, é assassino. Eles preferiram um assaltante. Agora você percebe o nível da inveja, do ódio das pessoas. São pessoas odiosas, pessoas endemoniadas, porque bastava falar: bom, esse carpinteiro aí, ó, ele não está fazendo nada de errado, vamos ignorar ele, deixa ele fazer tudo que ele quiser fazer, não tem problema. Não, ele está atrapalhando. Jesus atrapalhou muita gente, muita coisa. Atrapalhou as pessoas de ganhar dinheiro, porque ele derrubou a mesa dos cambistas. Ele expulsou os vendilhões do templo. Ele condenou o sistema religioso que estava escravizando as pessoas. A pessoa tinha que seguir um ritual.
Nasceu, daí 8 dias era circuncidado, depois com 12 anos era apresentado no templo, depois tinha que cumprir aquelas obrigações religiosas, e a maior parte deles fazia aquele ritual superficial e não tinha compromisso com Deus. Foi por isso que Jesus disse para um deles que veio perguntar qual era o maior mandamento. Ele disse: o maior mandamento, o primeiro de todos eles é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que não consegue amar o próximo, não quer ver a pessoa bem, quer ver a pessoa amar. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Muitas vezes. Tem uma aluna que esse ano chorou porque ela tirou uma nota abaixo da nota das colegas. Não é porque ela estava com uma nota ruim, porque a nota dela não era ruim. É que as colegas dela tinham tirado uma nota maior. Não quer ver o outro bem, não quer ver o outro melhor que você. Isso é muito triste, é deprimente, porque é uma pessoa que não tem luz, uma pessoa que não conhece a Deus, não conhece o amor de Deus. Olha, seu irmão está indo bem, glória a Deus, que Deus abençoe, que vai melhor ainda. Glória a Deus. Irmão Danilo, meu querido, era criança quando eu conheci ele. Hoje é um homem, graças a Deus, está servindo ao Senhor. Muito obrigado. Louvo a Deus pela sua vida, Danilo, porque é uma coisa difícil. Deve conhecer a vida do Jorge, também foi difícil. Se desviou, fez muita coisa errada, mas o Senhor alcançou meu filho e trouxe ele de volta. E ontem à noite, lá em Morro Agudo, eu vi ele dar o testemunho que impactou meu coração. Ele disse que muitos colegas dele de farra não estão mais aqui, já estão no inferno. Olha, irmão, que coisa triste, coisa pesada. Triste por um lado, feliz por outro, porque ele foi preservado. Jesus preservou a vida do meu filho e trouxe ele de volta para a igreja há 6 anos atrás. Estava lá ontem com a gente, cultuando com o pastor Lorival no culto da virada, porque não vai ter no dia 31, então teve ontem, e ele deu testemunho vibrante dizendo que muitos colegas dele já morreram na farra e a vida dele foi preservada, está salvo, livre das drogas, livre da bebida, livre do cigarro, casado com uma filha linda, maravilhosa, e nós todos felizes com a vitória dele, que a vitória dele também é a nossa vitória. E nós queremos que você que está nos ouvindo, está ao alcance deste microfone, que você acompanhe esse estudo da palavra de Deus, para você compreender que podem levar você perante o Sinédrio, perante Pilatos, perante a Polícia Federal, perante o STF, perante quem for. Você não pode negar a palavra de Deus, você precisa viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Como Paulo disse: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Se o Senhor me levar, eu vou ficar com Ele. Se Ele me deixa aqui, vou fazer a obra de Deus e Ele estará comigo também. Glória a Deus. Eu queria falar mais coisas, mas o que Deus me deu nessa noite foi isso aqui. Então, a gente volta na próxima segunda-feira com o capítulo 19 de João. E na sexta-feira, irmão, nosso estudo do Apocalipse continua. Quero dizer para os irmãos que eu escrevi um livro sobre o estudo que nós estamos fazendo, já está publicado. Cedi os direitos autorais para o pastor Lorival. Deus abençoe ele, que ele precisa muito também. E está lá com ele, já publiquei no nome dele, assim como no meu. Então, gostaria que os irmãos adquirissem um livro desse. Vai ser muito bom para você estudar. É comentado versículo por versículo. E é só você pedir lá na editora Clube de Autores, ou a gente vai marcar um dia para fazer um culto de ação de graças em Morro Agudo e vai fazer o lançamento do livro, e você pode adquirir lá também. Chama-se Patmos, Entre a Terra e o Céu, é o nome do livro. Então, irmãos, olha, eu quero pedir para os irmãos, vamos estudar Apocalipse, vamos aprender, vamos nos preparar, porque Jesus está voltando. Não podemos dormir, não podemos ficar pensando em coisas desse mundo, não podemos ficar construindo um castelo de sonhos nesse mundo e chegar na outra vida despreparados, passando vergonha diante dos anjos, porque não fizemos nada pela nossa vida espiritual. Quero continuar pedindo oração pela nossa nação. Orem pelo Brasil, Deus vai nos dar um grande livramento. Peçam a Deus em oração para Ele derrubar esse dragão vermelho que está sobrevoando o Brasil, para dissipar essas nuvens negras, para dissipar todo o conselho do inferno contra a nossa nação,
para que nós tenhamos liberdade para seguir e servir o Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.